Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica, linguagem rítmica e solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso cenário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. Lembrando que só vamos nos aprofundar nos assuntos que estão contidos dentro de cada estudo. Por exemplo, se o hino não contém contratempo, não tem por que se aprofundar nessa teoria. Esperaremos uma outra oportunidade onde esse assunto apareça. Aí sim, faremos as devidas explicações. As 12 questões são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadura de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Bom, pessoal, vamos fazer então a análise, teórica. Vamos responder as perguntas aqui analisando o hino, Então a primeira pergunta é: qual é a média da velocidade, Qual é a média do andamento, Então a gente tem aqui 84, que é a nossa velocidade menor, e 108, que é a nossa velocidade maior. Então nós somamos as duas velocidades, dividimos por 2, temos a média de 96 batidas por minuto, tá? É um hino bem andante em relação aos demais que a gente vem fazendo. Depois pergunta qual é a tonalidade maior e a sua relativa menor. Então a gente vem até a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave está composta por bemóis. Aí a regrinha diz que quando a armadura de clave é composta por bemóis, para eu achar a tonalidade, eu devo pegar o meu último acidente, que no caso aqui é o Ré, Ré bemol, e descer uma quarta abaixo, tá? Então uma quarta abaixo de Ré eu tenho Ré, eu tenho Dó, eu tenho Si e eu tenho Lá. Então a minha tonalidade é Lá bemol maior. Por que Lá bemol? Porque o Lá aqui ele é bemol, tá vendo? Ó? Então Lá bemol maior, tá? E a relativa menor, eu pego o meu tom, que eu já descobri que é o Lá bemol, e elevo uma sexta, uma sexta ascendente a partir do tom. Então uma sexta de Lá eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então é Fá menor, ok? Resposta: Lá bemol maior e Fá menor. Terceira pergunta: qual é o compasso e se ele é simples ou composto, tá? Então a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso, porque a regra diz que todas as fórmulas de compasso, que o número de cima é 2, 3 ou 4, são compassos simples. E se for 6, 9 ou 12 é compasso composto. Então aqui a gente tem o número de cima da fórmula, é o número 4, automaticamente esse compasso é simples, certo? Aí descobrindo se é simples ou composto, eu vou para a segunda regra. Nos compassos simples, o número de cima representa a quantidade de tempos que eu tenho dentro de cada compasso, certo? Se o meu número de cima é 4, quer dizer que eu tenho 4 tempos dentro de cada compasso, consequentemente vai ser um compasso quaternário. Então resposta: quaternário simples, ok? A quarta pergunta é: qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se tiver, Por que se tiver? Porque a unidade de movimento e a unidade de som só nos compassos compostos. Como a gente já descobriu que isso aqui é um compasso simples, não vai ter. Só vai ter unidade de tempo e unidade de compasso.
Então, unidade de tempo é a figura, né? Uma unidade, né? Que vai representar um tempo dentro de cada compasso, tá? Ou seja, é a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Nesse caso aqui, nosso compasso é 4x4. Para ficar fácil de analisar, a gente vai para a regrinha, né, dos compassos simples, que diz que o número de baixo da nossa forma de compasso, né, representa a minha unidade de tempo. E isso nos compassos simples. No compasso composto é outra regra que a gente vai ver mais para frente. Então, nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso indica para mim a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Nesse caso, está indicando que é a figura número 4. O número 4 representa as semínimas, tá? Então, resposta, a unidade de tempo é a semínima, né? E a unidade de compasso é a figura que preenche o meu compasso inteiro. Uma figura, tá? Que preencha o meu compasso inteiro. Se uma semínima preenche um tempo e o meu compasso é quaternário, eu tenho 4 tempos, eu precisaria de 4 semínimas, certo? Mas só que tem que ser uma figura só. Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma única figura, tá? Então 4 semínimas podem se transformar em 2 mínimas e 2 mínimas se transformam em uma semibreve, tá? Então resposta, unidade de tempo semínima, unidade de compasso semibreve. Ok, pessoal? A quinta, ela pede o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as ligaduras de valor, se houver, é óbvio, né? Então, a gente vai analisar todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as figuras pontuadas também, tá? Então, vamos fazer uma análise breve aqui. Logo de cara, a gente já tem semínimas. Aí aqui, ó, na voz da clave de Fá, eu tenho logo no começo aqui mínimas, ok? Depois, lá no fim aqui, ó, eu tenho mínimas pontuadas. Aí nessa primeira parte eu não tenho mais nenhuma figura que seja diferente. Vou para a segunda parte. Logo de cara aqui eu tenho uma colcheia pontuada, seguida de uma semicolcheia, tá? Aqui mais pro fim do hino aqui, ó, eu vou ter uma semínima pontuada, seguida de uma colcheia simples, né? Uma colcheia sem ponto. Então, na sequência da maior para menor, a gente vai ter mínima pontuada, mínima simples, semínima pontuada, semínima simples, colcheia pontuada, colcheia simples e semicolcheia, tá? São 7 figuras diferentes que aparecem nesse hino, ok? Então, vamos falar dos valores dela. Eu vou ter aqui a mínima pontuada, vai valer 3 tempos, tá? A mínima vai valer 2 tempos. A semínima pontuada vai valer 1 tempo e meio. A semínima simples vai valer 1 tempo. A colcheia pontuada, 3/4 de tempo. A colcheia, meio tempo. E a semicolcheia, 1/4 de tempo, tá? A gente já aprendeu como que vê esses valores, né? Vamos, sempre para ficar fácil, a gente tem que partir... pegar atalhos, né, no nosso estudo para a gente conseguir fazer a coisa mais fácil. Então, como que eu faço? Eu vou começar o meu estudo a partir da minha unidade de tempo, tá? Através da unidade de tempo eu vou saber o valor de todas as figuras, porque na música as figuras são ou o dobro uma da outra, né? Da menor para maior vai ser o dobro e da maior para menor vai ser uma metade da outra, certo? Então, por exemplo, se a semínima a gente já viu que ela vale 1 tempo, a colcheia, que é a metade da semínima, vai valer meio tempo, certo? A semínima pontuada é a figura e o ponto faz o quê? Aumenta mais a metade do valor, certo? Então eu tenho aquela figura mais a metade dela. Se eu sei que a colcheia é a metade da semínima, vai ser uma semínima junto com uma colcheia, que é igual a 1 tempo e meio, porque a colcheia vale meio tempo e a semínima vale 1 tempo, certo? A mínima é o dobro da semínima, né? Se a semínima vale 1, a mínima é o dobro, então a mínima vai ser 2. E assim por diante. Assim a gente consegue fazer o valor de todas as figuras, tá? Esse é o atalho que a gente deve usar para poder descobrir assim rapidamente o valor das figuras. Com o tempo isso aí fica decorado, né? Você olha a fórmula de compasso lá, por exemplo, 2/8. Eu já sei que a colcheia vale 1 tempo, a semínima vai valer 2, tá? Então, assim, com o tempo isso fica decorado na nossa mente, né? Mas no início, quando a gente está aprendendo, é importante a gente partir sempre da unidade de tempo, tá? Essa é a dica que eu dou. A sexta pede para analisar o ritmo inicial
E a sétima pede para analisar a minha terminação da frase, se é masculina ou feminina, tá? Então, o ritmo inicial eu vou pegar o começo da música ali, né? As minhas primeiras notas, né? Então, aqui a gente tem uma semínima e logo na sequência a gente tem a barra de compasso, tá? Ou seja, eu tenho um tempo, né? Que a semínima a gente já viu que vale um tempo, é a nossa unidade de tempo. E em sequência eu tenho a barra de compasso iniciando ali, indicando que a partir daquela barra é um novo compasso, né? Ou seja, eu tenho aqui um compasso incompleto, um compasso que deveria ter 4 tempos e só tem um tempo só. Além disso, a música inicia na parte fraca, óbvio, né? Não é na cabeça do tempo, é na parte fraca. E além disso, o meu compasso ele tem menos que a metade do valor, tá? Se eu tenho um compasso de 4 tempos, né, para eu ter a metade, eu precisaria ter pelo menos 2 tempos. Então eu tenho menos que a metade do valor. Essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico, tá? As duas maneiras estão corretas, tá? Por quê? Porque meu compasso está incompleto, inicia no tempo fraco e além de tudo eu tenho menos que a metade, né, de um compasso, ok, pessoal? Então a resposta da 6, anacrústico. E a resposta da 7, eu vou analisar aqui a minha terminação, né, da frase, né? No caso a gente tem que tomar cuidado porque aqui é semifrase, tá? E a frase nossa termina aqui, na palavra poder, né? No der do poder, tá? Teu poder, tá? Essa sílaba, né, der, né, de poder, a gente está vendo aqui que ela vai valer 3 tempos, né? Porque a gente já viu que a mínima pontuada vale 3 tempos, né? E além de tudo a gente está vendo aqui que essa mínima ela está no primeiro tempo, tá? Então ela inicia no primeiro tempo e se prolonga até o terceiro tempo, mas não importa, ela se inicia na cabeça do tempo. Isso nas 4 vozes, portanto essa terminação de frase é masculina, tá? Porque ela tá na cabeça do tempo, ainda que ela se prolongue por outro tempo, mas ela não se divide, né? Ela permanece uma nota só, uma figura só. Então essa terminação é masculina. Então a resposta da 6, anacrúsico ou anacrústico, e a resposta da 7ª, masculina nas 4 vozes. A 8ª pede para classificar todas as ligaduras que aparecem no hino, né? É óbvio que a gente vai classificar se houver, né? Mas nesse caso aqui a gente está analisando aqui, ó, primeira parte e segunda parte não há ligaduras, tá? Então resposta da 8ª, não há ligaduras, ok? A 9ª pede, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem, né? Então, para eu saber se tem síncopa no hino, eu preciso saber o que é síncopa, tá? Quando nós estamos analisando um hino que não contém um determinado assunto, a gente só fala que não contém e não explica nada. Mas nesse caso aqui eu vou explicar porque tem síncopa nesse hino, tá? Para eu poder achar, eu tenho que saber o que é. Esse exercício vocês têm que fazer na casa de vocês, tá? Eu tenho que ter na minha mente o que é síncopa, o que é contratempo antes de analisar o hino, porque se eu não souber o que é, eu não vou conseguir achar, tá? Então o que é síncopa? São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo, isso é muito importante, e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo, tá? Se prolongam, se estendem, né? Aí sim, com essa informação na minha cabeça, eu vou procurar aqui no hino, nas 4 vozes eu tenho que procurar, tá? Então aqui, por exemplo, no começo do hino aqui eu não tenho, depois aqui eu também não tenho, no compasso 2, no 3 também não, no 4, e assim por diante. Ah tá, por falar em compasso, a gente tem que numerar o compasso, porque eu já falei que tem, né? E se tem, eu tenho que indicar em quais compassos aparecem, ok? Então vamos lá, aqui ó, a gente vai começar lembrando que o compasso 1, tá pessoal? Ele começa aqui ó, porque a gente já viu lá atrás que esse ritmo aqui ele é anacrúsico, tá? Esse ritmo inicial ele é anacrúsico, ou seja, meu compasso aqui ele está incompleto, ele tem menos que a metade do seu tempo, e quando eu tenho um compasso que tem menos que a metade de tempos que deveria ter, esse compasso não é considerado um compasso, tá? Meu compasso vai ser só o compasso seguinte, tá? Então aqui no caso, esse aqui que é o compasso 1,
esse é o 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou numerando até chegar aqui no oitavo e vou para a próxima parte, tá? Aí eu continuo numerando aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? São 16 compassos desse hino aqui, tá? Agora vamos analisar aqui o compasso número 9, tá? Então a gente tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui essa mínima, tá? Que aparece aqui nas 4 vozes. Então vamos observar bem aqui essa mínima aqui, ok? Tá, eu tenho aqui uma colcheia pontuada que a gente já viu que vale 3/4 de tempo, seguida de uma semicolcheia que a gente já viu que vale 1/4 de tempo, tá? 3/4 mais 1/4 é igual a 1 tempo, certo? Então aqui o primeiro tempo está formado por essas duas notas aqui. Depois eu tenho aqui essa mínima que inicia no segundo tempo, tá? E se prolonga até o terceiro tempo. E a gente já sabe, né, quando a gente estudou a acentuação métrica, a gente já viu que o terceiro tempo no compasso quaternário ele é meio forte, tá? Então ele faz parte ali do tempo forte, a gente considera ele como tempo forte, né? A gente considera ele, podemos considerar também como parte forte, tá? Então o que é síncopa? São notas que iniciam no tempo fraco, ou na parte fraca do tempo, que é o ti, né? E se prolonga até o tempo forte, ou parte forte do tempo, que seria o tá. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for fazer a divisão aqui, eu fico aqui, ó, com essas duas primeiras notas, tá? Formando aqui o tempo 1, depois eu tenho essa mínima formando o tempo 2 e se prolongando até o tempo 3. O tempo 2 está em vermelho aqui porque ele é fraco, tá? E se prolonga até o tempo 3, que é considerado forte. Então aqui nesse ponto eu tenho uma síncopa, tá? E o tempo 4, que é fraco, é uma semínima, ok, beleza. Mas a síncopa tá aqui, ó, nessa mínima aqui que aparece no segundo tempo. Sempre que eu tiver uma mínima, pessoal, no segundo tempo de um compasso quaternário é síncopa, tá? Não é muito comum assim a gente observar, porque ela não causa aquela sensação tão chocante como quando ela aparece na segunda parte de um tempo e se prolonga até a primeira parte do tempo seguinte, né? Onde fica assim, tati, né? Ela não causa esse choque assim tão grande, mas ela também é síncopa aqui, tá? Se a gente for analisar no compasso 10, a gente tem a mesma situação. A gente tem aqui, ó, uma mínima, tá? Que aparece no segundo tempo se prolongando por terceiro tempo. No compasso 11 a gente tem a mesma situação, tá? Do compasso 9, inclusive a divisão rítmica é a mesma. E no compasso 12 a gente também tem a mesma situação aqui na voz do soprano e do contralto, tá? No tenor e no baixo não, mas no soprano e no contralto a gente tem a mesma situação de uma mínima que inicia no tempo 2 e vai até o tempo 3 e o tempo 4 tá aqui, ó, né? Então aparecem síncopas no compasso 9, 10, 11 e 12. Então qual que seria a resposta? Síncopas são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se estendem ou se prolongam, né, até o tempo forte ou parte forte do tempo, e aparecem síncopas nos compassos 9, 10, 11 e 12. Se quiser deixar a resposta mais completa, você pode falar também que nos compassos 9, 10, 11 e 12 aparece na voz do soprano e do contralto, e nos compassos 10 e no compasso 12, no 10 só aparece na voz do soprano, contralto e tenor, e no compasso 12 só no soprano e no contralto. A resposta fica mais completa ainda, tá? Mas se responder 9, 10, 11 e 12 já tá suficiente pra gente, ok? A 10ª pergunta o que é contratempo, tá? Então, como não há contratempo aqui, a gente não vai nem comentar, tá? Lembrando que eu já falei em alguns estudos passados que para haver contratempo nós precisamos ter pausas no hino, né? Então aqui a gente observa que nem pausa esse hino aqui não tem. Então, automaticamente também não vai aparecer contratempo aqui, tá? Então, resposta, não há contratempos. A 11ª e 12ª nós vamos analisá-las juntas, tá? Porque a 12ª, ela pergunta se houver, né, explique o que é que alteras e em quais compassos aparecem. Lembrando que nós estamos fazendo, né,
todas as análises de todos os hinos que o MTS sugere a partir do módulo 7 em diante. Quando terminar, nós pretendemos fazer de todos os hinos. Aí a gente vai ver o critério, se a gente vai começar do hino 1 em diante, enfim, a gente vai ver o critério que a gente vai fazer para tentar, né, fazer essas análises de todos os hinos do inário, tá? Mas por enquanto a gente vai seguir a ordem da sugestão do MTS, tá? Então nós começamos no módulo 7, vamos até o 12 e depois nós vamos fazer dos demais hinos, tá? Então, eu já comentei anteriormente, vou comentar novamente, tá? As quiálteras, os únicos tipos de quiálteras que aparecem em nosso inário são as tercinas, tá? E para que haja tercina é necessário ter uma barrinha de união, né, com o número 3 em cima. Então se você analisar aqui, você vai ver que não tem nessa primeira parte e na segunda parte aqui também não tem, tá? Então resposta, não há quiálteras neste hino, tá? E a 12ª pede para a gente classificar todos os tipos de fermata que aparecem no hino e explicar, né? Então aqui nessa primeira parte a gente vê que não tem nada. Então a gente vê que aparece uma fermata aqui no segundo tempo do segundo compasso do quarto sistema da música, né? E essa fermata ela tá aqui bem no segundo tempo aqui, antes da vírgula, né? Antes da vírgula da semifrase, né? Então essa aqui, nesse caso aqui, essa aqui é uma fermata suspensiva. Por quê? Porque ela aparece no meio da música, ela não tem função de finalizar a música nem nada, né? Então essa é uma fermata que na hora de executar, nós devemos executar ela com um pouquinho menos de valor do que se ela fosse uma fermata conclusiva, que aí a gente pode exagerar um pouco mais na duração da fermata, tá? Essa aqui é uma fermata mais curtinha, mais de suspensão mesmo. Eu tô tocando ali e tal, dou aquela suspendida ali no som um pouquinho, aquela mini pausa e aí a gente continua de novo a execução, tá? Então, resposta, a gente tem não há quiálteras, né, na 11ª e na segunda há uma fermata suspensiva porque ela aparece no meio da música e enfim, tá? Resumidamente é isso, tá bom? Pessoal, agora a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo das 4 partes, tá? E esse hino aqui, ele é interessante, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado aqui nessa passagem aqui, ó, do baixo, tá? Do segundo para o terceiro sistema. Porque o soprano, contralto e o tenor tem essa respiração aqui, ó, tá? Bem no fim da frase. Mas o baixo não tem, tá? E a gente já aprendeu que essa respiração de fim de frase, ela é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais exagerada do que a respiração que a gente tem ali da vírgula da semifrase, né? Só que nesse caso, se a gente exagerar nessa respiração, o baixo vai entrar sozinho e vai acontecer aquele atropelo na melodia, né? O pessoal fala assim, ah, o baixo adiantou, né? E não é, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo a gente porque eu toco tenor também, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nessa respiração. Não podemos exagerar nessa respiração para não prejudicar toda a harmonia, tá? Porque o baixo aqui ele não respira, então ele vai tocar lá os tempos certinho, né? Os 4 tempos, ele vai tocar a tempo e a gente tem que respirar e entrar a tempo também para não bagunçar tudo. Ainda mais que as 2 notas do tenor, elas acompanham o baixo, tá? Então se o tenor respirar muito, der muito tempo nessa respiração, vai ficar aquela correria aqui nessa hora aqui, tá? Então tem que tomar cuidado nessa parte aqui, tanto na hora de fazer aí o solfejo, quanto principalmente na hora de tocar, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos à linguagem rítmica e ao solfejo das 4 vozes. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 432. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 e tá, 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 e tá, 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 ti, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 432.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tai, fita, tá, 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 tai, fita, tá, 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 ti, tá. Hino 432, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 e fita, tá, 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 e fita, tá, 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 ti, tá. Hino 432, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 e tá, 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 e tá, tá, tá. Tá, 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 ti, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 432. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Do, si, lá, sol, sol, mi, ré, dó. Do, si, lá, sol, sol, lá, si, do, ré, mi, do, si, lá, do, lá, fá, mi, fá, lá, si, do, mi, ré, do, si, lá. Solfejo da voz do contralto do hino 432. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mi, ré, do, mi, ré, do, fá, fá, sol, lá, sol, mi, lá, sol, mi, sol, fá, ré, do, ré, fá, mi, fá, mi, ré, do. Hino 432, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lá, mi, lá, do, si, sol, lá, si, sol, lá, mi, si,
ré, mi, ré, si, lá, sol, lá, mi, ré, do, mi, ré, lá, ré, lá, do, lá, sol, mi. Hino 4-3-2, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, lá, do, mi, fá, sol, mi, lá, si, mi, ré, do, si, lá,